Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E no próximo domingo estaremos iniciando mais um trimestre de estudos das lições bíblicas de adultos da CPAD, que nesse segundo trimestre de 2026 estarão com o tema Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos revendo e tirando mais lições da inspiradora jornada dos patriarcas. Homens que aprenderam a crer, obedecer e esperar em Deus. Veremos que suas histórias revelam para nós que a fé ela não é uma ideia abstrata, mas sim uma caminhada concreta, marcada por provas, promessas e experiências profundas com o Senhor. E o tema da primeira lição, que nós estaremos estudando no domingo, é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Verdade prática: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência restrita, fé e perseverança. E a palavra-chave da lição é fé. E nós entendemos que o melhor conceito de fé é o que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E os objetivos principais da lição são três. Primeiro, apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. Enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. Mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar em Canaã. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 9, onde nós vamos encontrar o chamado e as promessas que Deus fez para Abraão, cujo nome significa Pai exaltado, ou Pai elevado, e que mais tarde Deus mudará para Abraão, cujo nome significa Pai de multidões. Mas quem era Abrão, que terá o nome mais tarde mudado para Abraão? Quem era esse homem considerado pai da fé? Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Foi o progenitor da nação hebreia, considerado pai das três maiores religiões monoteístas do mundo, pois os cristãos em Cristo são considerados filhos da fé de Abraão, os judeus, descendência de Isaque, e os muçulmanos, descendência de Ismael. Conhecemos esse homem pelo nome de Abraão, mas ele nasceu Abrão. Deus mudou seu nome em um momento crítico da narrativa, mas durante os primeiros 99 de seus 175 anos, ele se chamou Abrão. O nosso pai na fé nasceu aproximadamente 2100 anos antes de Cristo, em Ur dos Caldeus, cidade rica e sofisticada, igualmente idólatra, da antiga região da Mesopotâmia, que hoje é ocupada pela Turquia e pelo Iraque. A Mesopotâmia dos tempos abraâmicos era uma terra fértil, margeada por dois importantes rios, o Tigre e Eufrates. Foi nessa terra que Deus, por sua onisciência e providência, escolheu Abraão como ponto de partida para a formação de um povo especial que o servisse e o representasse na terra. E aqui no tópico 1 da lição nós temos Deus chama Abrão. Subtópico 1, a fé de Abrão diante do chamado.
E aqui eu gostaria de ler com os amados, novamente, Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, para nós relembrarmos como se deu o chamado de Abrão. Leamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Então nós vemos aqui que primeiro Deus, ele dá uma ordem, um imperativo a Abrão. Ordem essa que inclui 3 exigências que são: primeiro, sai da tua terra. Abraão deveria sair do seu meio cultural, deixar ali a sua terra de nascimento, se desligar da sua cultura, porque Deus agora tinha uma outra terra e um outro modo de vida para ele. Primeira exigência, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio dos seus parentes, rompe aí os laços familiares, os laços com os amigos, sai da casa do teu pai. E aqui, irmãos, no contexto de Abraão, no contexto cultural de Abraão, nós vamos ver que o sair da casa do pai, ainda que fosse de forma pacífica, era também abrir mão de heranças, de propriedades que pertenciam ao seu pai, e obviamente você, como um filho, era herdeiro. Então, quando você saía da casa do pai, você estava perdendo o direito a toda a herança. Por isso que é interessante que a gente vê que na ordem Deus frisa, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Deus estava, de uma certa forma, dizendo a Abraão que ele deveria agora desapegar-se também dos bens materiais, da segurança de ser filho de terra. E aí vem a terceira exigência, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, aqui Deus convida ele a confiar inteiramente nele. Abraão, ele deveria confiar em Deus e partir sem olhar para trás, sem espírito de retorno, livre de preocupações familiares. E também não deveria se preocupar com o destino, porque este estava sob o controle de Deus. Então, irmãos, exigiu muita fé, muita fé de Abraão. Porque imagine que Deus aparece a ele e faz essas exigências, Imagine você está no seu lugar na sua zona de conforto, um lugar que representa para você segurança, porque você está no meio dos seus familiares, debaixo ali da segurança do seu pai, porque a gente tem que lembrar que aqui é um período patriarcal, onde o patriarca da família, o pai, exercia uma autoridade, um domínio, representava uma segurança ali para os filhos muito grande. E Abraão está sendo convidado, por Deus. Na verdade, Deus está dando uma ordem para ele, que ele saia de toda essa segurança e agora deposite toda a confiança nele.
Aí, a pergunta que eu faço, porque a gente, no decorrer da jornada de Abraão, a gente tem todas várias discussões, como nós vamos ver aí, né? E é muito fácil quando a gente julga, né? Olha, como a gente vai ver na frente, né? Desceu para o Egito e tal. Mas só aqui, irmãos, a gente vê um exemplo de fé, né? Fé e obediência, né? Como nós vamos ver lá na frente, que muitas das vezes que, quem sabe, eu e você não teríamos. Né? Que foi um grande passo de fé. Então, a gente vê que, primeiro, Deus ele dá esse imperativo, incluindo aí essas 3 exigências, e como Hebreus capítulo 11, versículo 8 vai confirmar para nós, que Abraão, ele obedeceu, né? Porque lá em Hebreus vai dizer assim, que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então a gente vê que foi um grande passo de fé. Então veja que nada naquela terra deveria prender Abrão. A sua partida deveria resultar em um desprendimento material, social e espiritual. Espiritual porque nós não podemos esquecer que Ur dos Caldeus era um lugar, uma cidade extremamente idólatra, que tinha como seu principal deus o deus da lua, adorado por todos os habitantes ali de Ur dos Caldeus. E nós vamos ver que depois que Deus ele dá então essa ordem, esse imperativo para Abrão, incluindo aí 3 exigências, como nós já vimos, Deus faz para ele 7 promessas. Nós conseguimos ver aqui 7 promessas que Deus faz para Abrão. E a primeira delas é que ele faria dele uma grande nação. Imagine que Deus está falando para um homem que tem 75 anos, que não tem filhos, cuja esposa tem 65 anos, ou seja, era mais nova do que ele, 10 anos, e era estéril. E Deus está dizendo para esse homem que não tem filhos e, por certo, já havia perdido todas as esperanças de gerar um único filho, que ele seria pai de uma nação de descendentes. Mas quem estava falando com ele é o Deus de onde procede a vida. É o Deus que traz à existência do nada o que não existe. Ex nihilo. Então, Abraão ele ainda ia na proporção que ele continuasse fiel a esse Deus, se relacionando a esse Deus, ele ia conhecer que quem estava prometendo poderia garantir de forma plena, ele poderia garantir que mesmo a sua esposa sendo estéril, geraria um filho, como adiante nós vamos ver. Então essa foi a primeira promessa que Deus ele faz a Abrão. Farei de ti uma grande nação. A segunda, te abençoarei. Deus iria mostrar o seu favor a Abrão, cercando-o de bênçãos materiais e espirituais. E aí, terceira promessa que ele faz, engrandecerei o teu nome. Deus tornaria Abrão, o nome de Abrão, famoso entre as nações, entre os povos, como de fato aconteceu. E aí a gente olha, e quem era Abrão? Abrão era um habitante de Ur dos Caldeus, uma cidade portuária, logo cosmopolita, ou seja, uma cidade onde pessoas de vários lugares do mundo passavam por ali, que é uma cidade portuária. Então, Abraão, juntamente com a sua família, era mais um ali na multidão, mas Deus está dizendo que aquele homem comum
o seu nome seria engrandecido e se tornaria famoso. Aí a quarta promessa vem como um imperativo, né? Em algumas traduções, porque nós vamos encontrar em algumas traduções bíblicas, Deus dizendo a ele assim: ser uma bênção. Seja uma bênção. Eu te abençoarei, né? E tu serás uma bênção, né? Que é a tradução mais que a gente entende como a mais adequada, né? Que é a de Almeida Revista e Corrigida. Seja, tu serás uma bênção, te abençoarei e tu serás uma bênção. Isso é profundo, né? A gente não tem tempo para trabalhar essa questão aqui de você ser uma bênção. Isso aqui é muito profundo. E, de fato, nós vamos ver que Abraão, onde chegava, as pessoas com que ele se relacionava eram abençoadas, né? Por exemplo, seu sobrinho Ló foi muito abençoado, né? Por andar, em primeiro momento, com o seu tio Abraão. Aí nós vamos ver, né? A quinta promessa. Deus diz a ele que abençoaria todos aqueles que o abençoassem. Abençoarei os que te abençoarem. E aí a sexta promessa, que vem como um tom de proteção: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí a sétima e a mais importante, né, que nós vamos encontrar aqui, é quando Deus diz a ele que nele todas as famílias, né, todas as nações, todos os povos seriam benditos. Deus diz a ele, né, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Que maravilha, hein? Que maravilha. Ó, como Deus vai elevando, né? Promete ir elevando Abraão, à medida que ele primeiro obedecesse, né? Cresce, obedecesse, se posicionasse e caminhasse ali agora com Deus. E nós vamos ver que Deus ele dá esse imperativo, faz essas promessas que vai exigir fé de Abraão e a obediência. E como nós já vimos, foi isso que aconteceu. Foi essa a resposta que Abraão deu para Deus. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a obediência de Abraão a Deus. Subtópico 1, atendendo o chamado. E como nós já vimos, Abraão, quando Deus se revela para ele, dando uma ordem que ele saísse ali, né, da sua terra e fosse para um lugar que ele lhe mostraria, e faz promessas para Abraão, nós vamos ver que Abraão, ele crê e obedece, indo em direção ao lugar que Deus iria lhe mostrar. Uma coisa que é interessante, que Abraão ele não conhecia o conceito, né, a definição de fé como nós conhecemos hoje. Que, inclusive, a melhor definição que nós entendemos ser é aquela que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, que nós já falamos aqui na palavra-chave. Mas Abraão, ele não conhecia uma definição de fé. Ele não, talvez, acredito que se nós perguntássemos a Abraão o que era a fé, ele não soubesse conceituar. Mas o mais importante é que ele exerceu. Ele não sabia definir o que era a fé, mas ele exerceu fé. A fé foi manifestada na vida dele em relação a Deus. E Paulo vai dizer, lá em Romanos, que isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado diante de Deus, porque ele creu. Porque é isso que é o mais importante, né, queridos? Muitas das vezes nós sabemos conceituar fé, sabemos pregar sobre fé, falarmos sobre diversos tipos de fé, mas no momento que nós somos postos
a prova, no momento em que nós estamos em uma circunstância em que nós não temos alternativa, não temos a quem recorrer, somente crer e confiar no Senhor, muitas das vezes nós falhamos, né? Porque o falar, o conceituar é muito bom, mas o mais importante é nós vivermos. O mais importante do que falarmos sobre fé é ela se manifestar em nossa vida, né? Até porque a fé, como aqui nós colocamos, ela, a princípio, ela não é uma teoria que se aprende, mas sim uma relação que se vive. Ela é demonstrada na relação, no caso aqui, no nosso assunto aqui, na nossa relação com Deus. Muita gente, às vezes, não consegue conceituar, falar sobre fé, mas tem fé em Deus, crer nele, crer que ele está no controle, crer que ele pode abrir portas onde não tem portas, trazer à existência o que não existe, ainda que a gente não veja a possibilidade. E nós precisamos pedir a Deus que fortaleça, acrescente fé em nós, em relação a ele, porque a fé agrada a Deus, até porque ela faz com que a gente coloque nossos pés onde a palavra de Deus aponta, mesmo que os nossos olhos não estejam enxergando todo o caminho. E aqui no subtópico 2 nós temos um descuido. Bom, aqui nesse subtópico 2, nós vamos primeiro analisar o seguinte. Analisar que quando nós lemos Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 4, quando nós lemos os primeiros 4 versículos do capítulo 12 de Gênesis, nós chegamos à conclusão, temos um entendimento de que a chamada de Abrão se deu em Harã. Nós concluímos isso, quando nós lemos Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 4. Nós concluímos que a chamada de Abrão se deu ali em Harã, logo após a morte de seu pai Tera. Mas quando nós vamos para Atos capítulo 7, verso de 1 a 4, o início do sermão, da pregação do diácono Estevão diante do Sinédrio, Estevão, o diácono Estevão, no início da sua pregação, logo no início, ele vai revelar para nós, e ali ele está pregando na unção do Espírito, ele vai revelar para nós que, na verdade, Deus já havia aparecido para Abrão na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes mesmo dele habitar em Harã. Então, nós inferimos pela própria Bíblia que, na verdade, o primeiro contato de Deus com Abrão se deu em Ur dos Caldeus. Deus se manifestou a ele, apareceu para ele em Ur dos Caldeus. Não é mencionado isso ali em Gênesis, mas, como a Bíblia explica a própria Bíblia, a gente encontra essa referência bíblica que nos dá base para entendermos isso, para concluirmos que, quem sabe, ali em Harã, foi apenas mais uma vez que Deus apareceu para ele, reforçando a chamada. E quando nós lemos os versículos 31 e 32 do capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver que quem toma a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus é o seu pai Tera, não é Abrão. Estevão revela para nós que Deus aparece para ele ali em Ur dos Caldeus, mas nós vamos ver que quem toma a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus, e o texto vai dizer que em direção a Canaã, é Tera, o seu pai. E aí nós não sabemos, não podemos afirmar com segurança se
Abraão, por certo, teria compartilhado essa revelação que ele teve de Deus com o pai, ou se foi por outros motivos que Tera decide sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Lembremos que ele tinha um filho chamado Arã, que havia morrido na terra de seu nascimento, né? Havia morrido ali em Ur dos Caldeus. E aí nós vamos ver que eles saem dali de Ur dos Caldeus, andam aproximadamente 950 quilômetros e chegam e param em Harã. Param em Harã. Eles andam a distância aproximada de Ur dos Caldeus até Harã, é cerca de 950 quilômetros. E ele faz esse percurso. Tera, juntamente com Abrão, juntamente com o seu neto Ló e com a sua nora Sarai e demais pessoas, né, que por certo estavam ali. E quando chega em Harã, depois de 950 quilômetros de Ur até ali Harã, eles ficam. E aí nós não sabemos, né, porque Tera, ele decide parar em Harã. Alguns vão afirmar que ele decide parar ali em Harã, devido ao nome da cidade, né, ser o mesmo nome do filho que havia morrido, então há ali uma certa conexão emocional. Outros, e isso é o mais provável, afirmam que ele deva ter parado ali em Harã, porque de acordo com algumas inscrições antigas, as principais rotas de comércio, vindo de Damasco, vindo de Nínive, de Carquemis, elas convergiam para a cidade de Harã. Então o comércio ali era muito forte. Era uma cidade, um lugar que tinha um comércio muito forte. Então, nós vamos lembrar que a tradição afirma que o pai de Abrão ele construía ídolos. Então, por certo, ele, na intenção, né, na ilusão de conseguir mais riquezas, né, mais bens, e vendendo, quem sabe, os seus ídolos, aí ele tenta parar ali em Harã para comercializar, né? Isso aqui é tudo especulações, não se pode afirmar com segurança isso. Outros afirmam que haviam 2 centros de adoração ao Deus da Lua. Um era em Ur dos Caldeus, como nós já falamos, e o outro em Harã. E o pai de Abrão, Tera, ele era um grande devoto, né? Assim como toda a família, porque a gente não podemos esquecer que nós estamos aí em um ambiente patriarcal. O pai tinha uma grande influência, autoridade, né? Então, por certo, todos ali eram devotos desse Deus da Lua. E aí ele quis, então, parar ali em Harã. Bom, o texto não deixa claro, né, o porquê ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã e faz essa parada ali em Harã. O que nós sabemos com certeza é que, primeiro, quem estava no controle de tudo era Deus. Deus está sempre no controle de tudo. Ainda que ele permita que nós tenhamos algumas ações, atitudes, mas ele está no controle. Nós não podemos nos enganar com não. Deus está sempre no controle. Segundo, a chamada era para Abrão. A chamada para sair de Ur, dos caldeus, e ir para uma terra que Deus mostraria, que nós hoje sabemos que era Canaã, era para Abrão. Nós já trabalhamos a questão de que ele deveria sair da sua terra, deixar os laços familiares, sair da casa do seu pai. Nós já falamos o que significa isso. Então, ele deveria se desprender de tudo, porque a chamada era com ele. Deus agora
ia abençoá-lo e tinha um propósito com ele, né? Deus tinha um propósito maior que ia realizar a partir da sua vida. Então, Deus observa, né? Terá ali saindo. Então ele para em Harã. E aí tem dois pontos interessantes. Primeiro, que ele morre ali em Harã. Alguns dizem que ali em Harã eles ficaram cerca de 5 a 10 anos, né? Um período, se realmente se concretiza essa informação, é um período muito grande, né? De uma certa forma, atrasa um pouco a viagem de Abrão. Então o pai fica ali, eles ficam ali, e o pai morre ali mesmo, com seus 205 anos. Outro ponto que nós não devemos deixar passar, e está lá no texto, no capítulo, no verso 5, do capítulo 12 de Gênesis, é que o tempo que Abrão ele ficou ali em Harã, ele foi abençoado, porque o texto vai dizer que ele sai dali acrescido de bens, de pessoas, de propriedades. Então a gente vê que Deus estava no controle, Agora, a questão é que quando ele sai ali de Harã, após a morte de seu pai, nós vamos ver que ele sai levando ainda o seu sobrinho Ló. Ele ainda sai com o seu sobrinho Ló. Nós sabemos que Ló, o pai de Ló, que era Harã, havia morrido alguns anos antes. É só a gente olhar ali para Gênesis 11, versículo 27 e 28, Ló era filho de Harã, irmão de Abrão, que havia morrido em Ur dos Caldeus. Então, muito provavelmente, e Flávio Josefo até endossa aí essa questão, o sobrinho olhou ali para o tio, buscando uma orientação, buscando ali encontrar, na figura do tio, um pai. A pessoa do tio, um pai. Por outro lado, Abrão, que não tinha filhos, também se apegou ali ao seu sobrinho, deixou o sentimento ali vir, falar mais forte, e viu ali um potencial, inclusive até de um herdeiro. Abrão, ele vai ter muitas dores de cabeça, Ele vai ter dores de cabeça por ter levado seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló, não a pessoa em si, mas porque Ló também tinha ali pessoas, servos, pastores, como nós vamos ver mais na frente, gado, e nós vamos ver que isso vai trazer uma certa dor de cabeça para Abrão, como nós podemos ver, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 13, verso 7 a 8, na contenda entre os pastores de Abrão e Ló, a situação também da guerra dos 4 reis contra 5, quando Ló é levado por Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 12, a gente vai estudar isso mais lá para frente, mas só aqui, lembrando que a pessoa de Ló, a presença de Ló na vida de Abrão, vai trazer dores de cabeça, vai fazer inclusive ele se envolver na guerra, por exemplo, dos 4 reis com os 5, ele se envolver com essa guerra, que aí a gente se pergunta, se Ló não tivesse ido com ele, será que ele se envolveria nessa guerra? Ele não teria ninguém para resgatar, Então a gente aprende aí que o melhor é obedecermos a Deus de forma plena. É claro que nós estamos falando aqui de um homem que está iniciando o seu relacionamento com Deus. Ele ainda iria ser trabalhado a sua fé, ele aos poucos iria aprendendo que o melhor é obedecer a Deus de forma plena, em tudo, sem reservas. E Deus, ele é paciente, ele vai tendo paciência conosco, e vai nos trabalhando até chegarmos ao ponto que ele
ele quer. E isso ele fez com Abrão. E aqui no tópico 3 da lição nós temos as lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. Subtópico 1, a dificuldade com a fome. E aqui nós vamos ver, ainda olhando para o verso 7 do capítulo 12 de Gênesis, que Abrão, juntamente com a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló e as pessoas que o acompanhavam nessa peregrinação, chegam em Canaã. Eles chegam em Canaã e vão até um local em Siquém, ali entre os montes Ebal e Gerizim. E ali já havia um local que era sagrado, né? Ali no Carvalho de Moré. E o que era esse Carvalho de Moré? O Carvalho de Moré era uma árvore que servia como um marco em Siquém, e talvez tivesse funcionado como um lugar em que um mestre, o significado literal de Moré é professor, ensinasse ou um juiz tratasse de questões legais. Igualmente como Débora, debaixo da palmeira, que está registrado lá em Juízes capítulo 4, versículo 5. Além de serem valorizadas por sua sombra, árvores como essa serviam como prova de fertilidade e, por essa razão, eram frequentemente adotadas como lugares de adoração, mesmo que elas próprias não fossem objetos de adoração. Então nós vamos ver que ali no coração da terra prometida, o Senhor aparece novamente a Abrão, confirmando a promessa da terra para ele, e ali ele edifica um altar ao Senhor. Em seguida, ele vai em direção ao monte, ao lado do Oriente, ali o lado de Betel, e ali entre Betel e Ai, ele vai armar a sua tenda e edificar um outro altar para invocar o nome do Senhor. E dali ele desce em direção a Negueb. Bom, sobre as dificuldades que Abrão teve que enfrentar ao chegar ali em Canaã. Primeiro, ele encontra uma situação frustrante ali na terra, né? A Bíblia diz que toda a terra, havia fome em toda a terra. Então, uma situação de escassez. Imagine que ele havia saído da sua terra, deixado ali a segurança de estar com seus parentes, estava em peregrinação, em obediência a Deus, mas chega ali no lugar que Deus estava apontando e encontra ali escassez. Isso às vezes confunde, né? Na verdade, às vezes confunde. Então, ele, vendo aquela situação, toma uma decisão sem consultar a Deus, porque esse é o problema, e sai do lugar e vai para outra direção, desce para o Egito. E essa decisão que Abrão ele toma faz com que ele agora tente resolver as coisas ao seu modo. Como, por exemplo, ele temendo por sua vida, né? Sarai era uma mulher de 65 anos, mas aqui nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás, onde as pessoas tinham uma longevidade muito maior. Então, uma mulher de 65 anos daquela época não é a mulher de 65 anos da agora. Então, ainda havia muita beleza, a ponto de Abrão ter medo dos homens desejarem Sarai e atentarem contra a sua vida. Então, ele combina com ela de que ela omita a informação de que é sua esposa, porque realmente ela era irmã dele, né? Meia irmã dele por parte de pai, mas estava na condição de esposa. Ela era sua esposa, e ele omite essa informação. Então ele mentiu. Existem aí as discussões que não mentiu, que não, ele mentiu, ele omitiu uma informação importantíssima, porque ele sabia
que havia uma possibilidade muito grande dos homens ali, dos egípcios e o faraó, desejarem e querer tomar por mulher a sua esposa Sarai. Então, ele querendo resolver as coisas ao seu modo, já tinha tomado a decisão de descer para o Egito. Ele agora intenta, né, de certa forma, aí uma dissimulação, né? E nós vamos ver que essa atitude de Abrão, ela mostra para nós o quanto nós somos frágeis, enquanto humanos, né? A nossa fragilidade humana diante da pressão. Há um pouco atrás, nós estávamos aqui enaltecendo a atitude de Abrão, de crer em Deus e sair em obediência, né? da sua terra, da segurança ali dos seus parentes e ir confiando que Deus lhe mostraria o lugar. Mas na primeira dificuldade, nós vamos ver que ele começa a querer tomar atitudes, decisões por conta própria. E nós somos assim também, né, queridos? Nós somos assim também, né? E aqui é uma grande lição para nós, porque o melhor é quando nós primeiro consultamos a Deus. Deus faz a promessa, às vezes é de um lugar que você vai, assim como Abraão, ou às vezes é de uma situação, é de uma posição que você vai ocupar, e às vezes as coisas não estão ocorrendo em primeiro momento como Deus disse que ocorreria. Então a melhor decisão do cristão, antes de tomar qualquer decisão por conta própria, é consultar Ele. Não foi Ele que mandou, não foi Ele que colocou, então consulta Ele, conversa com Ele. Por que está acontecendo isso, Senhor? Claro que isso entendendo a nossa pequenez, entendendo que nós não somos nada, entendendo que nós somos criatura, Ele é Criador, entendemos que Ele é Deus soberano, é o nosso Senhor, mas converse com Ele. No trimestre passado, nós estávamos falando, estudamos aí sobre a Trindade, uma coisa que nós aprendemos é que nós temos um Pai Celestial, que nós temos livre acesso a Ele. Olha como a Bíblia, né? As pessoas às vezes, Antigo Testamento, não. Toda a Bíblia, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Então a gente fazendo uma aplicação aqui para o nosso contexto, a gente passa agora a situações semelhantes a essa, né? Poxa, Deus, às vezes para você sair de um lugar para outro, você vai e chega no lugar que você está, começa a ter muita adversidade, conversa com o Papai do Céu, para o Papai do Céu te dar alguma orientação, seja apontando alguém que vai te ajudar, seja acalentando seu coração, mandando aguardar, esperar nele. Porque quando nós começamos a tomar decisões por conta própria, aí a gente começa a meter, na linguagem aí popular, os pés pelas mãos. E a gente vai ver que Abrão, ele vai para o Egito, chega lá, elabora uma mentira, uma omissão, uma omissão de informação, que é uma mentira também. Omitir uma informação importantíssima, porque nós vamos ver que o faraó, os príncipes do faraó, vão falar a ele sobre a beleza de Sarai, e ele toma Sarai, para tê-la como mulher. Só que Deus aí, por misericórdia, e porque Deus ele tem um compromisso, na verdade, com o seu propósito, com a sua palavra, ele intervém, intervém em favor de Sarai, porque ela também estava correndo risco, de vida. Uma outra coisa que nós também não podemos, precisamos levar em conta, é o fato que Abrão, ele não era um homem sem erros, olhando de outro aspecto. Porque às vezes a gente tem uma tendência de colocar esses homens
no pedestal, né, de adoração, mas não, a Bíblia, ela é fantástica, irmãos, e é maravilhosa, esse livro é maravilhoso, porque esses homens, eles foram heróis da fé, são exemplos para nós, mas a Bíblia, ela não esconde as suas fragilidades, as fragilidades desses homens. Ela mostra que eles eram frágeis, eles eram seres humanos, e poderiam sim cometer erros, poderiam sim em algum momento ter medo, e a partir desses medos terem atitudes que muitas das vezes desagradassem a Deus. Então fica para nós aí a lição, que fica para nós a lição. Ele encontra fome em Canaã. Nós entendemos que ele deveria ter consultado a Deus, porque foi Deus que o levou para ali. Quando ele decide tomar decisões por conta própria, ele tem dificuldade de falar a verdade, porque ele entra a questão do medo, da insegurança, e aí a gente começa a querer usar os artifícios próprios do ser humano, para sobreviver, a autopreservação, e a gente vê que quase se tem ali uma tragédia, podemos dizer assim, Tragédia não, exagero, Mas, ia ter uma mudança totalmente de vida, principalmente em relação a Sarai. Mas Deus, por sua misericórdia, intervém. Conclusão da lição. Como vimos nessa primeira lição, e continuaremos vendo e aprendendo nas próximas lições, nosso pai na fé aprendeu muita coisa na jornada, vivendo e experimentando a Deus na sua vida. Precisou enfrentar o medo, a dúvida e os próprios erros. Mas foi em meio a esses altos e baixos que a sua fé amadureceu, tornando-se uma fé autêntica, forjada e depurada por meio de desafios, complexidades e provações. Muito bem, queridos, essa foi a primeira lição desse novo trimestre, desse segundo trimestre de 2026, onde nós iremos ainda aprender muito com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue te abençoando, abençoando sua família, seu ministério, e até a próxima lição.